Olá, eu sou o Rafa Linhares, o Físio do Idoso. Sejam bem-vindos ao Espaço do Físio do Idoso. Aqui eu compartilho conteúdos, conhecimentos e conceitos em gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, para que vocês que estão em casa possam se relacionar e se reconhecer nos conteúdos e entender de que forma que eles podem ajudá-los no cotidiano, com as pessoas idosas da família, com seus pacientes, para os que são profissionais da saúde e possam transferir esse conhecimento para o seu cotidiano. Se faz diferença então para você e ele pode ajudar outras pessoas, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo para fazer a gente chegar onde ele de fato precisa e melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Hoje eu trago para vocês um conceito muito importante que fez muito sucesso quando eu compartilhei na minha rede social, que é o de inatividade e imobilidade. Nesse primeiro momento eu estou desmistificando mesmo conteúdos, mostrando a diferença entre uma coisa e outra para que a gente consiga avançar depois. Então entender o que é básico primeiro para que a gente tenha uma base sólida em gerontologia, para que todo mundo esteja na mesma página, para continuar aprendendo depois com os conteúdos mais complexos e até conteúdos como esse, mais elaborados, destrinchados mesmo, para que a gente consiga ir construindo aí uma rede de relacionamento e também de aprendizado. E aí vamos pensar que estamos falando de pessoas idosas, então tudo que eu falar aqui tem que ter sempre em mente lembranças do seu familiar idoso, do seu paciente, se você já viu isso em algum momento. E aí vamos definir primeiro a inatividade como um comportamento sedentário, que aumenta o risco de declínio funcional por desuso, principalmente muscular geral, fadiga, que é o cansaço, a sensação de cansaço e a falta de movimento. Nem inatividade, nem mobilidade fazem parte do envelhecimento saudável, pessoal. E o reforço do comportamento sedentário aumenta a chance do idoso ficar mais debilitado e aumenta a chance de óbito por todas as causas. Então a gente precisa ter em mente que quanto mais a gente envelhecer, mais a gente vai ter que se movimentar, sim. Então, atividade física é recomendado sempre para todas as pessoas em todas as idades, e isso não para quando a gente começa a atingir a longevidade, passa dos 60, no caso aqui do Brasil, para ser considerado pessoas idosas. Então, coloquei essa imagem justamente para ficar bem nítido que há uma diferença e que a imobilidade é o agravo da inatividade. Por definição, a imobilidade é uma síndrome de prejuízos sistêmicos com critérios maiores e menores que são intensificados pela extinção do movimento. O que isso quer dizer? Nem todo mundo que tem a inatividade tem imobilidade, mas todo mundo que tem imobilidade começou com a inatividade, começou com o comportamento sedentário. Através dessa imagem, a gente consegue ver muito claro que o idoso que está no sofá, ali inativo, no cotidiano, com pouco estímulo, não é o idoso que está acamado. Mas consegue imaginar que o idoso que está acamado hoje, muito provavelmente, já tenha sido aquele idoso no sofá antes. E aí eu coloquei aqui essa imagem do idoso na cama, na imobilidade, utilizando fralda, com vermelhidões em determinadas áreas do corpo, com prováveis lesões ali de pressão, justamente para incomodar no sentido de conscientizar de que a imobilidade é uma síndrome irreversível, inclusive com critérios que a gente vai ver mais adiante, todos quais são os maiores e os menores, o que é imobilidade e o que não é. Mas hoje eu quero estabelecer com vocês que fique nítido a diferença entre um comportamento que leva a um prejuízo funcional importante, que é o da imobilidade. Então, o comportamento sedentário, a inatividade, a falta de movimento evolui para a imobilidade. E a imobilidade ameaça a qualidade de vida, ameaça inclusive a continuidade da vida, não só do idoso, mas também um prejuízo emocional muito grande para quem cuida de pessoas idosas com imobilidade. Porque é uma rotina de cuidado muito intensa. Pense que pessoas idosas com imobilidade, em sua maioria, precisam de auxílio para realizar praticamente todas as atividades básicas da vida diária. Isso requer monitoramento, supervisão e acompanhamento mesmo, praticamente 24 horas, E essa rotina de cuidado é muito exaustiva. Então, de novo, vamos trabalhar com compressão de morbidade, vamos trabalhar com prevenção dos problemas graves. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas desenvolvam a imobilidade mais pro final da sua vida, é muito melhor do que idosos jovens com síndrome da imobilidade, porque eles vão conviver muito mais tempo com os problemas da imobilidade, que são graves. E agora, quando que a gente consegue evitar isso antes da imobilidade? Prevenindo e atuando onde a gente consegue, tem mais possibilidades, que é na hora de evitar o reforço do comportamento sedentário. Não achar normal que o idoso tem que ficar o tempo todo no sofá,
voltar. E aí a gente tem um problema muito recente, né, que foi a pandemia, onde a gente precisou se afastar das próprias atividades para permanecer em segurança, no isolamento. E os idosos foram muito acometidos por esse isolamento que trouxe, além de uma inatividade, o reforço, né, da inatividade, por conta do momento também, um desuso muscular, né, muito grande. Pararam de se movimentar como se movimentavam antes e muitos não voltaram para suas atividades. Além das perdas que sofremos, né, e o que ela significa para cada família. Então, houve sim um declínio na quantidade de funcionalidade que os idosos tinham, comparando eles com eles mesmos antes da pandemia. E já tem estudos mostrando que vai aumentar com o passar do tempo, inclusive o índice de pessoas idosas com histórico de quedas e problemas de saúde relacionados com os agravos da inatividade que vieram com a pandemia. Fora as sequelas que nós teremos nas pessoas idosas que tiveram a infecção por Covid, né? Então a gente tem aí ainda muito a se esclarecer sobre qual vai ser o perfil funcional dessa população, mas a gente já tem um caminho, que é o mesmo e que requer agora nesse momento adaptações de que o reforço do comportamento sedentário mata. Ele evolui para a imobilidade piora a qualidade de vida da família e do idoso, daí é um ciclo muito mais difícil de ser quebrado. Então, nesse primeiro momento, eu quero reforçar que a gente consegue prevenir a imobilidade se a gente conseguir trabalhar na inatividade. E existem diversas formas de fazer isso, inclusive com ajuda profissional. Nós temos a equipe de fisioterapia e todos os outros profissionais da equipe multidisciplinar, porque às vezes a inatividade não é necessariamente por uma questão física. E aí precisamos de todos os profissionais. Mas como eu sou fisio do idoso, estou aqui falando da parte da funcionalidade também. Você percebe que o idoso que está na sua casa está se mexendo cada vez menos, para ser bem simples, busque ajuda. Uma boa avaliação de fisioterapia, um acompanhamento médico especializado, uma equipe apta, né, que conheça o idoso, uma família atenta, melhora e muda desfecho de vida, porque muda a qualidade de vida da pessoa idosa. Faz com que ela saia do ciclo de inatividade ou que faça com que ela permaneça mais tempo nos estágios moderados de suas doenças, ao invés de evoluir rapidamente dos estágios mais severos, onde predomina a imobilidade. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco melhor a pessoa idosa da sua família, os seus pacientes, ou você mesmo se identificou, conte comigo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam se beneficiar também, clica no sininho para receber todos os conteúdos e até a próxima.